A gente continua agora nesse assunto falando com Gilvan Bueno, nosso colunista aqui da casa, que já divide a tela conosco e inicia esse mês de fevereiro comigo. Gilvan, bom dia para você. Muito bom dia, que alegria, Gustavo, estar na sua companhia e abordando o fevereiro só começou. Se a gente falava que janeiro era um mês de muitas transformações, discussões, fevereiro continua seguindo esse fluxo de notícias que causam bastante espanto. Exatamente, a perspectiva é que a poeira não abaixe coisa nenhuma. Gilvan, deixa eu pegar essa abordagem que eu usei com o Danilo para te perguntar porque o Banco Victor, aliás, o Grupo Victor cita isso como uma das mais fortes origens da crise. Ele diz que a Victor passou a ser alvo de intensa exposição negativa na imprensa, com reportagens, colunas de bastidores e análises que passaram a questionar a própria consistência da operação. E aí, como você sabe, a culpa não é do jornalista, Gilvan Bueno. Queria então que a gente começasse falando sobre os pontos fracos, os pontos frágeis que envolvem a tentativa de compra do Grupo Victor, a tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Victor, envolvendo essa tentativa aí com investidores árabes, que inclusive o Banco Central não passou até essa dívida que a gente tem agora de 4 bilhões de reais, Gilvan. Muito bem, para falar sobre isso, a gente vai ter que explicar para a nossa audiência estruturas, ou melhor, veículos de captação de recursos, tá? Então, no mercado tradicional, nós temos os fundos de investimentos que têm uma ampla legislação da CVM e qualquer coisa que seja captada com outros instrumentos, ou seja, CRI, CRA, LCI, LCA, você tem uma legislação e você tem uma estrutura de captação para que pessoas físicas possam participar. Por que esse detalhe é importante? E aí a gente vai comparar o que vem acontecendo no mercado para mostrar para a nossa audiência o que está acontecendo. Então, com esses veículos de captação, nós temos aqui bancos, corretores, diversos instituições financeiras autorizados pela Comissão de Valores Imobiliários para realizar a captação de recursos. Aqui começa a discussão sobre o Grupo Victor, tá? O Grupo Victor usava uma modalidade chamada SCP, que é a Sociedade por Cota e Participação, que tem um sócio extensivo e um sócio oculto, que é um veículo que nós gostamos de dizer que tem uma legislação, que é legítimo, que muitas pessoas utilizam, mas que na legislação tradicional é como se fosse uma captação para family friends, para amigos, tá? Por quê? Porque você pensa o seguinte, você vai comprar um prédio, para você comprar esse prédio, você chama ali 5 ou 10 amigos, coloca esse prédio dentro desse veículo de captação de recursos e todos começam a colocar os seus recursos. Gilvan, qual é o problema sobre isso? Num dado momento, existem mais de 12 SCPs, segundo diversas reportagens abortadas sobre isso, que falavam que o FIC usava a SCP, captação de recursos, saindo um pouco dessa modalidade para investidores, pessoas físicas. E aqui começa o processo da CVM. Por quê? Uma SCP, nesse modelo que nós colocamos, ela é possível, não tem nenhum problema, mas quando você começa a fazer captação de recursos para investidores que não são investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm mais de R$ 1 milhão para captação de recursos, você começa a atuar numa parte obscura que a CVM tenta entender. Lembrando, SCP para captação de recursos, respeitando a legislação para investidores qualificados, é legítimo e é utilizado. SCP para investidores em geral, que não são investidores qualificados ou profissionais, não é possível. E aqui começa a discussão. E aí sim, a revista Piauí faz uma reportagem. Lá em 2023, a Polícia Federal já começava a pesquisar porque tinham diversas denúncias sobre essa utilização de mais de 12 SCPs para captação de recursos. E por causa disso, recentemente, o Grupo Victor começou a usar um veículo, sim, que é legítimo, que é muito utilizado, são os fundos de direitos creditórios para fazer captação de recursos. É importante explicar isso para a nossa audiência, dizer que é um veículo legítimo, mas que quando utilizado de maneira não correta, tem aqui a investigação da CVM e a Polícia Federal, como a revista Piauí destaca desde 2023, já fazia uma observação sobre isso. A grande pergunta é, Gilvan, nesse modelo SCP, existe o fundo garantidor de crédito? Não, não existe fundo garantidor de crédito, porque ele não é. E aí começa a ficar muito claro um veículo utilizado respeitando aqui as leis da CVM, a lei de captação de recursos para pessoas físicas. Gilvan, você está falando sobre CRA, sobre CVM, vou falar sobre a CVM depois. Sobre essa questão dos CRAs, né, do CRA, sempre que a gente fala de Banco Master, de liquidação e agora de recuperação extrajudicial, de recuperação judicial, a gente fala sobre risco sistêmico. Então, nesse sentido, até que ponto esse rombo de quase 4 bilhões de reais pode gerar um risco sistêmico para gestoras que investiram pesado nesses CRAs da Victor e também, Gilvan, aproveitando, considerando aqui que cerca de 3,2 bilhões de reais da dívida, né, são com o mercado de capitais
E bancos, qual que é o risco aí de um haircut, né, de um desconto agressivo para esses investidores de CRAs e debêntures que estão envolvidos com o Grupo Fictor, Gilvan? Muito bom ponto. Para responder isso, eu sempre uso os relatórios da UKBAR, que é uma instituição que faz diversos alertas sobre isso, já falei isso anteriormente, eles têm estudos muito específicos sobre fundos de direitos creditórios. Então, assim, pensando em risco sistêmico, aqui eu vou usar um pouco a coluna de diversos economistas que estão falando sobre isso, do Gustavo Franco, recentemente ele fez uma coluna falando sobre isso, tá? Por quê? Eu vou dividir meu raciocínio. O Gustavo Franco falou o seguinte, na coluna dele, que é importante destacar. Olha, quanto o Banco Master representa no sistema financeiro nacional? 0,57. Tá, beleza. Então, esse 0,57, lembrando que nós temos um mercado só em fundos de investimentos mais de quase 9 trilhões de reais. Então, você tem aqui o Banco Master sendo 0,57 do sistema financeiro nacional. A discussão é que o Banco Master ele fez aqui negociações, por exemplo, com fundos previdenciários. Ele agora, recentemente, na nossa reportagem anterior, ele fez, por exemplo, o BRB questionou sobre os produtos que tinha, ele começou a dar a questão de bares e restaurantes. O Fernando Nakagawa fez uma abordagem sobre isso. Então, o desafio nós não teremos um risco sistêmico, mas nós teremos um grande impacto em diversas instituições. Por quê? Lembrando a modalidade que está sendo utilizada aqui, uma recuperação judicial, ela tem um caráter de inibir, durante 180 dias, os seus credores de irem nas suas contas públicas e peticionarem petições, bloquearem os bens, então eles ficam bloqueados, lógico, se o pedido for aceito, ainda tem essa discussão ainda. Então, aqui, para os fundos de FDICs, direitos creditórios e CRI e CRAS, a gente tinha ano passado, há 2 anos atrás, nós criamos uma regulamentação permitindo que pessoas físicas pudessem participar dos FDICs, que são legalizados. Então, qual é a discussão? Se um FDIC compra um CRI, um CRA ou um outro produto que seja do Grupo Fictor, e o Grupo Fictor pede uma RJ, o que vai acontecer? Ele vai ter um haircut, um desconto dessa dívida, nesse caso, olhando, por exemplo, Americanas, foi um desconto muito alto, muito representativo. Então, isso também aconteceu com os criados. Tá? Então, a RJ vai ter esse desconto, mas você não consegue ter um risco sistêmico. Você vai ter, sim, essa categoria dos FDICs que possam ter um impacto muito grande. Por isso que eu já destaquei anteriormente, os relatórios da UKBAR, eles são muito bons, eles fazem diversos estudos sobre isso, mostrando o tamanho do impacto. Mas esse impacto talvez seja entre algo em torno de 100 e 200 bilhões de reais, se a gente não entender o que possa ter de mais impactos. Dinheiro, Gilvan. Olha só, quero voltar aqui na questão da CVM, que você comentou um pouquinho, mas eu quero me aprofundar. Como que a CVM deve atuar nesses casos de fiscalização das gestoras que recomendaram esses papéis da Fictor para o varejo sem alertar os consumidores, né, sem alertar os investidores da proximidade desses papéis com o banco de Daniel Vorcaro. E também queria perguntar se toda essa história reforça aquela conversa que a gente teve, se a função da CVM, nesse caso, deveria ser passada para o Banco Central, na sua opinião, Gilvan. Ótimo ponto, a sua pergunta coloca uma luz muito discutida sobre o papel da CVM nesse certo momento que a instituição vem sofrendo nos últimos anos, sempre destaque sobre isso. A CVM nos últimos anos já vinha alertado, 12 instituições do mercado financeiro abordavam o governo sobre essa falta de repasse de recursos, um repasse muito menor, uma vez que o mercado cresceu bastante e a CVM não teve recursos em alguns momentos para acompanhar isso, tá? Mas respondendo de maneira muito objetiva o que você me perguntou, quando eu iniciei minha fala, eu falei sobre a discussão de fundos de investimentos tradicionais, que têm uma legislação ampla da CVM, e os produtos, como estruturação, que precisam ser enviados para a CVM, para que a CVM possa atender isso. Como eu destaquei, a Fictor usava SCPs, que são as principais discussões que nós temos aqui. E essas SCPs, quando elas são desconstruídas, elas não precisam passar pela CVM. Então, a modalidade utilizada de SCP não tem uma abordagem da CVM. Simplesmente você vai colocar aqui de uma maneira muito simplista, você vai na junta comercial, cadastra ali a SCP começa a fazer sua atividade, ela começa a fazer essa captação meio family friends, respeitando a legislação, onde ela dá ali um contrato, uma promissória, no pior dos cenários, uma modalidade que as pessoas, os mais jovens não conhecem, são cheques como garantia, um exemplo, ou um bem, e ela começa a atuar. Então, por essa característica legislativa, perdão, por essa característica do produto, da legislação do produto, ela não precisa passar pela CVM, isso é importante.
Então, nessa modalidade SCP, ela não precisa passar pela CVM, ela pode fazer sua captação de recursos, e foi por isso que ela começou a observar. Como é que a CVM atua aqui, te respondendo em terceiro ponto? Ela vai observando, ela fez agora recentemente com uma empresa chamada Trader, algo de compra, de aquisição, falou, olha, essa empresa não está cadastrada aqui, quem estiver fazendo movimentações sobre isso, por favor, tenha cuidado, porque você não vai ter seus recursos de volta. Então, mais uma vez, respeitando, o CVM não tem que participar de nada disso, porque essa modalidade de captação não passa por ela. Esse é o ponto. Um Golaço chama você para comentar esses casos de última hora envolvendo o Banco Master e outros assuntos também. E aqui na redação a gente tem um mito de que quem começa o mês entrevistando Gilvan Bueno tem sorte durante o mês inteiro. Obrigado, meu caro, pela sua participação. Gilvan Bueno, colunista aqui do CNN Money. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.